Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast e este é o meu lado B. Ok, não vou mentir, isto é um bocado assustador. Eu não faço a menor ideia por onde é que é de começar, mas bora lá. Ok, este é o primeiro episódio e gostava de vos apresentar a minha ideia para este podcast. Portanto, vou estar a responder a perguntas que ninguém fez, mas que eu acho que vão servir para que percebam o que é que eu quero fazer aqui. Portanto, achei que era fixe começar por me apresentar. E aqui chegamos ao primeiro problema. Portanto, bem, antes de começarmos, por quem é que eu sou? Expectativa para isto. Se não correr mal, já correu bem. Porque isto tem tudo para correr muito mal, mas também pode correr bem. Por isso, isto porquê? Como é que eu me apresento sem me apresentar? Passo a explicar. Eu não pretendo propriamente falar sobre a minha vida privada ou pessoal, mas quero contar-vos as minhas histórias pessoais, as histórias do meu dia-a-dia, as situações caricatas, as minhas reflexões, as minhas opiniões. No entanto, por eu ser uma pessoa tão explícita e tão sem filtros, eu vou mesmo precisar de manter algumas coisas em privado, não só para proteger a minha privacidade, mas até, sobretudo, para proteger a identidade das pessoas que estarão envolvidas nessas histórias. Nós estamos a falar propriamente de crimes, mas são situações um bocado caricatas e bom, como eu não quero ser processada, é preferível assim. Portanto, eu sou uma jovem portuguesa, tenho menos de 30 anos, mas mais de 20 anos, sou trabalhadora independente, sou uma pessoa muito ativa, com muito tempo livre, com uma coisa que hoje em dia praticamente toda a gente descobriu que tem, que se chama déficit de atenção. E ainda sou uma pessoa bastante caricata. Portanto, eu passo por situações frequentemente que, sinceramente, só visto porque contado ninguém acredita. No entanto, eu vou contar. E bom, uma pessoa como eu, com este lado tão caricato, genuíno, muitas vezes tem que pôr alguns filtros no dia-a-dia. E aqui chegamos à segunda questão que ninguém fez, mas que eu vou responder, que é explicar-vos o nome do podcast. Bem, ele já é quase autoexplicativo, mas porquê o meu lado B? Na sequência daquilo que eu estava a dizer, este podcast vai servir para que eu possa exprimir esse meu lado que eu normalmente acabo por filtrar em público e noutras situações. Por isso, este meu lado B vai expressar a minha criatividade, vai expressar as minhas opiniões, porque eu sou aquela pessoa que pensa muito ou até demasiado sobre tudo, mas que raramente expõe a sua opinião. Sou aquela pessoa que prefere ficar calada a ouvir as opiniões dos outros. Eu eu acho que muitas vezes até tenho alguma coisa construtiva a dizer, porque eu, por pensar tanto, eu consigo ter perspectivas que a maioria das pessoas não tem, ou que as pessoas têm alguma dificuldade em pensar nessas perspectivas. Eu sou aquela pessoa que encontra facilmente soluções porque realmente consigo colocar-me, entre aspas, de cima, na perspectiva de cima das situações, dos problemas, e encontro soluções. Portanto, eu tenho esta capacidade muito crítica e analista das situações à minha volta. Por isso, como eu
não tenho muitas formas de me expressar. Aliás, não é que eu não tenha, mas eu também acabo por não me sentir muito à vontade para me expressar. Já tinha pensado, já desde há muitos anos, em criar um projeto que refletisse este meu lado, o dito meu lado B. Pensei em criar um canal de YouTube para fazer também outros projetos, não só fazer estas coisas de contar as minhas histórias e debater opiniões, etc. E depois surgiu uma ideia do podcast, mas já desde há alguns anos. E este ano eu senti que estava na hora e que me ia trazer outros benefícios e me ia ajudar a trabalhar algumas coisas em mim que eu quero trabalhar. E isto leva-nos ao terceiro ponto, ou à terceira pergunta que ninguém fez, mas à qual eu vou responder, que é o propósito deste podcast. Porque é que eu estou a criar este podcast? Eu gostava de trabalhar algumas coisas em mim, como a autoconfiança, a capacidade de elaborar um discurso, porque é assim, não é que eu seja aquelas pessoas que detestava oratória, apresentações orais, não, pelo contrário, eu sempre gostei bastante, mas após eu ter saído da escola, como deixei de ter esses desafios com alguma frequência para me apresentar e isso tudo, e deixei também de dar a minha opinião, porque quando saímos da escola deixamos de trabalhar muitas coisas, sei lá, a minha capacidade foi-se perdendo um bocado, e acho que isto acontece um bocado com toda a gente, e eu tenho muita dificuldade em, quando estou a tentar explicar ou expressar a minha opinião, tenho muita dificuldade em chegar àquele ponto que eu quero, ou porque o meu discurso começa a enrolar, ou o meu raciocínio simplesmente não desenrola, ou eu simplesmente perco-me, ou simplesmente do nada o meu pensamento fica branco, fica vazio e eu não consigo retomar, não sei onde é que eu ia, não sei para onde é que eu queria ir, e bom, enfim, acho que o podcast vai me ajudar a desenvolver este tipo de coisas, porque eu estou a fazer isto sem praticamente apontamentos, só apontei mesmo os tópicos, apontei em tópicos as perguntas às quais eu queria responder. Também acho que ter um podcast vai fazer com que eu me autodesafie a levar uma coisa de forma consistente, e essa é uma dificuldade que eu tenho na vida, que é manter-me consistente. Eu costumo começar muitas coisas e a não acabar praticamente nenhuma, e tenho muita dificuldade em manter coisas que eu começo de forma consistente. Por isso acho que isto vai me ajudar bastante nesse tipo de coisas que eu gostava de trabalhar a nível interior, e também por ser uma coisa que eu já falo há muito tempo em fazer, e eu, como sou uma pessoa muito criativa, muitas vezes eu perco-me na minha criatividade, na minha megalomania, e as minhas ideias ficam todas no ar, ficam na minha cabeça só, e eu não faço nada com elas. E este ano uma das coisas que eu decidi era que ia começar a pôr em prática aquilo que eu quero fazer, as coisas que eu gostava de experimentar, e como já ando a falar no podcast e a pensar no podcast há alguns anos, mas sobretudo nos últimos tempos, decidi que este ano ia para a frente. Se corresse mal, corria mal, e depois logo via o que é que fazia com isso, ou se deixava de fazer, ou o que é que tinha aprendido, ou como é que poderia fazer correr bem. Não interessa, se correr bem, correu bem. Por isso, como tenho pouco a perder, bora lá. Portanto, enfim, o próximo tópico são os temas que eu quero trazer aqui. Eu quero evitar temas polémicos, não é esse o objetivo do podcast. Portanto, tudo o que for política ou comentar sobre famosos ou assim, a menos que seja alguma coisa que não propriamente tenha a ver com o caso em específico, mas que eu acho que haja alguma coisa que dê para refletir sobre a situação.
Mas bom, quero evitar situações polémicas porque realmente não é esse o objetivo. Quero criar aqui uma coisa tranquila. Se vos fizer rir, ótimo, fico muito feliz porque realmente tenho algumas histórias que não lembram ninguém. Se os meus conflitos internos também vos fizerem entrar em conflito, é engraçado, mas se desse conflito gerar algum insight, alguma reflexão, também vai ser fixe. Por isso, são esses temas completa e absolutamente aleatórios que eu quero trazer. Portanto, bom, a frequência de postagem, eu gostava que a médio prazo isto fosse semanal. Se eu vou conseguir, não sei, mas vou tentar. Vou querer gravar já muito em breve, vou tentar amanhã o primeiro episódio e vou-me esforçar para conseguir o objetivo de um episódio semanal o mais depressa possível. Por fim, podem entrar em contacto comigo pelas redes sociais, de momento Instagram, o meu lado B podcast, e pelo e-mail, o meu lado B podcast@gmail.com. Para já é isto, espero ver-vos no próximo episódio e até já!